Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Rui Carlos e hoje vamos dar sequência ao módulo de Físico-Química, aula de número 5. Vamos começar a trabalhar com a velocidade das reações. E por que é tão importante isso? Vamos pensar o seguinte, por exemplo, quando eu quero que uma batata cozinhe rapidamente, né, eu boto ela na panela de pressão, eu estou acelerando o processo de cozimento. Mas, por exemplo, se eu quero que um pão não mofe, na verdade, o que eu faço? Eu coloco ele na geladeira e eu vou reduzir a temperatura. E isso vai diminuir, né, ou aumentar o tempo, né, que vai demorar para ele criar bolor. Isso são reações que a gente tenta aumentar ou diminuir a velocidade. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, por exemplo, aqui temos o transatlântico que em 1912, na sua viagem inaugural, ele afundou, o Titanic. 100 anos depois, olha o estado que ele está. Nada parecido com aquilo que era originário dele. Por quê? Ocorreu reações de oxidação, decomposição da madeira, mas o casco de ferro está oxidado e está nesse caso. Demorou 100 anos para isso ocorrer. Tranquilo? Aqui a fermentação. Eu fui lá, fiz o meu bolo, coloquei fermento químico, né, no bolo, diferente do biológico. O processo é semelhante, mas uma é uma reação biológica, outra é química. E aí ele vai fermentar e ele vai crescer. Se ele não fermentar, o bolo vai abatumar e ele não vai ficar aerado, porque o processo de fermentação libera gás e isso faz criar aquelas bolinhas de ar dentro do bolo, né? E aqui a decomposição, ó. Então aqui eu tenho um processo que eu quero diminuir a velocidade, que é a decomposição, né? E isso tudo vai depender o que eu quero, se eu quero aumentar ou diminuir. Né? Por exemplo, a oxidação, eu não quero que as minhas grades lá da minha casa oxide. O que eu faço? Eu pinto ela para diminuir a velocidade de oxidação da minha grade. Tá bom? Então, isso são a tempo e velocidade envolvendo as reações químicas. Mas o que é a velocidade? Lá na física, por exemplo, eu sou lá de Pelotas, né? E eu venho para Porto Alegre toda semana gravar as aulas. É uma distância de 260 quilômetros e eu demoro em torno de 4 horas. Como é que eu vou calcular a velocidade? O professor de física deve ter trabalhado com vocês, né? E aí vai ser o quê? Ó? A velocidade é o meu ΔS sobre ΔT. Mas quem diabos é isso? O meu ΔS é a minha variação da distância pela a variação do meu tempo. Então, o que acontece? A velocidade que o meu ônibus veio é a variação da distância, que foi 260 quilômetros, que demorou, pela variação de tempo, 4 horas. Se eu dividir 260 divididos por 4, 26 divididos por 4 vai dar 6, 6 vezes 4, 24, sobra 2, baixo 0, 20 divididos por 4, 5. A velocidade que o meu ônibus veio foi de 65 km por hora. Ah, mas o teu ônibus veio lento. Não, gente. O que quer dizer? Isso aqui foi a média durante toda a distância, mas teve um momento que ele passou no pedágio, que ele passou na polícia rodoviária e reduziu a velocidade. Então, isso é a velocidade média, quando eu pego um longo período de tempo e divido a distância por esse tempo. Mas tem a velocidade instantânea, que é aquela que aparece no velocímetro, e é aquela que a Polícia Federal, Rodoviária Federal, pega nos equipamentos de medição. Tranquilo? O que isso daqui mostra? Mostra a velocidade naquele momento. Naquele momento, de repente, se a polícia tivesse pego o meu ônibus, ele estava a 100 km por hora. Mais adiante, ele estava a 40. Então, a média ficou em 65. Tranquilo? Ó, uma unidade de distância por unidade de tempo. E nas reações químicas? Nas reações químicas, eu também tenho isso. Eu estou partindo dos meus reagentes e eu quero chegar nos meus produtos. E eu vou também levar um tempo. Tranquilo? Só que aí agora aqui, a minha
Velocidade vai ser a variação da minha concentração pela variação do tempo. E o que é a variação da concentração? Esse é o símbolo de concentração, tá, gente? A variação de concentração, né? Isso aqui é o Conchetes, tá? Ó, a variação da concentração geralmente é expressa em mol por litro, né? É quantos mols eu coloquei em 1 litro da minha solução. Quantidade de matéria, se eu estiver falando só de mol. Ou pressão parcial, se eu estiver falando de gases, tranquilo? Por uma unidade de tempo, que pode ser segundo, minuto, horas, dias. Gente, tem reações que demoram semanas para ocorrer, né? Então, porque a gente não consegue acelerar ou não quer acelerar ela. Então, o tempo é muito relativo. A gente vai colocar essa unidade como a gente for mais adequado. Por exemplo, uma reação que demorou 1 semana, eu não vou expressar em segundos. Por quê? Porque não é adequado, vai dar um número muito grande. Aí eu vou colocar em dias ou semanas, ou uma reação que demora meses, enfim, tranquilo? Então, aqui tem algumas grandezas, né? Ó, a concentração em mol por litro, então eu vou ter mol por litro por segundo. Então, é quanto foi consumido ou gerado por segundo que passou, né? Mol por litro por minuto, por hora. Quantidade de matéria, mol por segundo, mol por minuto, mol por hora, né? E de pressão, quando eu estou trabalhando com gases. Gases, a gente normalmente trabalha com a pressão parcial, né, daquele sistema. Tranquilo? E o que é a cinética? Que é o que eu estou falando. A parte da química que está interessada, né, a investigar a rapidez, que é a velocidade da minha reação. E eu posso, por exemplo, citar essa reação aqui. A gerando B. A gerando B. O que vai acontecer? Eu posso graficar essa reação, e aqui no eixo do Y eu vou ter a minha concentração, e no meu eixo X, o tempo. O que vai acontecer? Olhem só para esta linha azul aqui, que é o A. Tá? Esta linha, vocês estão vendo que vai diminuindo, olha a concentração aqui, ela está diminuindo conforme vai passando o tempo, vai diminuindo. E o B? Vai aumentando. É óbvio isso. Por quê? O A é meu reagente. Se a minha reação está se processando, ela vai seguir caminhando para produtos, a concentração dos meus reagentes vão acabando. É que nem uma conta do banco. Se eu estou tirando dinheiro, né, o meu saldo vai diminuindo. Tranquilo? E geralmente, a gente vai olhar este perfil aqui. O que quer dizer esse perfil? Olhem a inclinação no início, ele é bem inclinado, é como se estivesse diminuindo rapidamente, e depois ele vai diminuindo esta inclinação, porque vai diminuindo a velocidade da minha reação. Por que isso, pessoal? Pensem o seguinte, eu tenho o reagente A, é o único naquele frasco. Então, eu preciso que A encontre um segundo A para ocorrer a reação e formar B. Por exemplo, no início da reação eu só tenho um A. Então, qualquer encontro que ocorrer ali no meio é de A com A. No momento que eu começo a formar o B, eu tenho a possibilidade de encontrar um A com A, um A com B ou um B com B. Então, é uma questão estatística. Vai diminuindo a velocidade da reação pelo tempo que vai passando. Tranquilo? A gente vai voltar a falar isso mais adiante. Então, aqui tem uma reação real. A decomposição do pentóxido de oxigênio, o pentóxido de dinitrogênio, formando dióxido de nitrogênio e gás oxigênio. N2O5, formando NO2 mais O2. E aqui eu tenho o gráfico. Olha o que está acontecendo, ó. Aqui eu vou ter a diminuição da concentração, está errado aqui, tá, pessoal? Aqui é a concentração do meu pentóxido de dinitrogênio, tá? N2O5 aqui. Como é que eu sei? Porque está diminuindo, o único reagente que tem é ele. Se está diminuindo,
né? Só pode ser ele, tá? E eu tenho dois produtos. Os dois produtos estão aumentando, ó. O NO2 e o O2. Tranquilo? NO2, faltou o 2, e o O2. Tá? Então, a concentração do meu N2O5 está diminuindo e dos meus reagentes aumentando. Como é que eu vou calcular isso? Agora eu tenho os dados. É possível, pessoal, tem como vocês olharem para a reação e dizer assim, essa reação ela se dá a tanto? Não. Obrigatoriamente tem que ser dado essa tabela. Que a 100 segundos, aqui é o tempo inicial, foi as concentrações. Ó. Eu só tenho N2O5 e nada dos meus produtos. Por quê? Recém está iniciando, é o start da reação. Quando passa 100 segundos, o que acontece? Eu tenho uma diminuição na concentração do meu N2O5 e começa a formação do meu NO2 e O2. Tranquilo? Então, é importante que vocês observem isso. E como é que eu vou calcular? Por essas duas formas. Se eu estiver falando do meu reagente, tem um sinal negativo. Por quê? Agora a gente vai ver aqui, ó. Eu vou calcular a velocidade do instante 0 e 100 minutos, tá? Para N2O5 e NO2, tá? Então, olha só. A minha velocidade é igual à variação da concentração pela variação do tempo. Então, primeiro, eu quero a velocidade de consumo de N2O5 no tempo de 100 segundos. O que eu vou fazer? Qual foi a variação da concentração? A concentração final foi de 168, ó. Olha só. O inicial e final. Final foi 168, inicial menos 200. Pelo meu tempo, o tempo final foi 100 segundos e inicial 0. Resolvo isso daqui. A minha velocidade, 168 menos 200 é igual a menos 32, divididos por 100. 0,32. Agora as unidades. Olha a unidade de concentração. Vezes 10 na menos 4, mol por litro por segundo. Olha só o que aconteceu. O meu resultado deu negativo. Velocidade negativa, ela não representa uma grandeza física, né, que seja apropriada. O que a gente faz? Quando a gente está se referindo a um reagente, bota o sinal negativo, porque menos com menos vai dar mais. Ó, a minha velocidade deu positiva, 0,32 vezes 10 na 4, mol por litro por segundo. Essa foi a velocidade para o meu reagente. Agora eu quero ver a velocidade para o meu produto. Por exemplo, velocidade para o NO2, também no tempo de 100 segundos. Preciso do sinal negativo? Vocês vão ver que não. Por quê? Porque a concentração final, né, vai ser maior do que a inicial. Olha só, a final é 64 e a inicial é 0. Então, 64 menos 0, divididos por 100 menos 0. Resultado, 64 divididos por 100, a resposta é 0,64 vezes 10 na menos 4 mol por litro por segundo. Bom, olhem só, olha a diferença das velocidades. 0,32 vezes 10 na 4, tá? Mol por litro por segundo, em relação ao N2O5. Já em relação ao NO2, foi o dobro da velocidade. Por quê? Olhem a minha equação aqui. Quais são os coeficientes estequiométricos? Para cada 2 mols desse que se decompõe,
eu gero 4 desses. Então, é claro que a velocidade de formação deste tem que ser o dobro dessa. Tranquilo? Porque está pelos coeficientes. E esse aqui, professor, eu preciso calcular? Não, este vai ser a metade desse aqui, ou 1/4 deste. Tá? Então, a velocidade do N2O5 é o dobro da velocidade de formação do O2. E isso a gente vê pelo coeficiente estequiométrico. Tranquilo? Então, vocês vão calcular para um. Se quiserem, calcule para os demais. Mas se vocês têm a equação balanceada, é só vocês verem que a velocidade deste, que é o NO2, é o dobro desse aqui. E este aqui é a metade dele. Tranquilo? Então, essas tabelas, vocês têm que só observar esse sinal negativo, porque reagente, a concentração final vai ser sempre menor do que a inicial, porque ele está diminuindo com o tempo, né? E dos produtos não precisa, porque a velocidade final sempre vai ser maior do que a inicial, como a gente viu ali. Bom, como é que ocorre uma reação, gente? Primeira coisa, depende da natureza dos reagentes, né? Por exemplo, se eu quiser fazer combustão, né, eu preciso pegar reagentes que sejam inflamáveis, que sofram, né, combustão facilmente. Tranquilo? Então, isso depende da natureza. Outra coisa, eu preciso que os meus reagentes entrem em contato. Eu não posso pegar um frasco contendo o reagente A e outro frasco contendo o reagente B. E se eu não unir os dois, jamais vai ocorrer reação. E a colisão ou choques. O que acontece? As moléculas, elas não são estáticas, vocês precisam ter isso em mente. Elas estão sempre em constante movimento. E eu posso aumentar, e a gente vai fazer um experimento depois, né, que vai mostrar isso. Eu posso aumentar, existem fatores para eu aumentar isso daí. Tranquilo? Isso são apenas alguns fatores ou condições para que a reação ocorra. E aí a gente vai entrar na teoria das colisões. O que é a teoria? Trata-se de um modelo. O que é um modelo, gente? A gente imagina que seja assim e ele, né, consegue explicar de forma clara, né, o que realmente acontece dentro do frasco reacional. Tranquilo? Então, mas são bem óbvios. Vocês vão ver. Ó, eu quero que a reação A2 mais B2 forme 2AB. Tranquilo? Então, eu tenho aqui uma substância simples, que é formada AA, outra substância simples, BB, formando uma substância composta AB e AB, 2 moléculas dela. Tranquilo? Como é que eu vou representar? Vamos imaginar essas bolinhas como sendo os átomos ou moléculas, né? Então, eles devem colidir entre si. O que quer dizer colidir entre si? Eu preciso colocar num frasco e eles precisam entrar em contato. Tranquilo? Então, olha o que eu estou representando nesse quadro A e nesse quadro B. No A, eu tenho no mesmo espaço físico, ou seja, no mesmo volume, eu tenho muito mais moléculas AA e BB, ou seja, eu estou aumentando a chance da colisão. Já aqui eu diminuí, no B eu diminuí a quantidade, então a chance de se encontrar é muito menor. Vamos fazer uma analogia? Olhem só. Vamos pegar 5 pessoas e vendar elas e colocar numa sala de aula, sem as classes, e deixar elas correrem. A chance delas se baterem vai ser um número determinado. Aí eu vou pegar essas mesmas 5 pessoas e colocar num campo de futebol. Eu não variei a quantidade de pessoas, mas eu variei o volume. A relação é a mesma. Tá? A chance deles se colidirem num campo de futebol estando vendados é muito menor. Por quê? Porque eu tenho um número reduzido de moléculas num grande volume. Aqui eu tenho um número grande de moléculas num volume menor. Tranquilo? Nesse caso é o mesmo volume, né? Eu estou variando a concentração, tá bom? Quanto mais colisões, maior será a rapidez de reação, né? Por quê? É óbvio, se eu preciso que eles se encontrem para reagir, né? Eu preciso, então, que ocorra a colisão entre as espécies,
Ainda seguindo na teoria, a colisão deve ocorrer com uma orientação favorável. Então, olhem só, olhem para cá. Imaginem dois legos. Sabe aqueles legos que é de encaixar um no outro para formar uma forma geométrica, uma casinha, um carro? O que acontece? Um tem a parte que encaixa e o outro tem a parte que é encaixada. Se eu juntar essas partes, vamos fazer aqui, ó, a caneta. Para eu riscar no quadro, eu não posso encontrar a caneta assim, nem assim. Eu tenho que botar ela assim. Então, isso é uma orientação favorável. A caneta para riscar no quadro tem que ter uma orientação. Eu tenho que pegar a ponta, que é o pincel, e encostar no quadro. A mesma coisa o Lego. O Lego tem que ser perfeitamente encaixado, senão ele não vai encaixar. Tranquilo? Então, nas reações químicas também. Então, tá aqui, ó. O A com o B. Eles se encontraram nesta orientação, essa orientação forma produtos. Agora, olhem essa orientação aqui, ó. O A está na vertical e o B na horizontal. O encontro não forma produtos, eles voltaram para os reagentes. A mesma coisa os dois na horizontal, né? Eles vai ocorrer o choque, mas também vão dar origem novamente aos reagentes. Por quê? Porque não foi um encontro favorável como no primeiro caso, tá bom? Além disso, as colisões devem ocorrer com uma quantidade mínima e suficiente de energia. Eu trago aqui um quebra-mola. Imagine o carro, estou indo eu numa rua onde tem quebra-mola e faltou gasolina. E eu estou indo só no embalo, tá? E está chegando perto do quebra-mola e está acabando o meu embalo. Vai chegar no quebra-mola, se eu tiver energia suficiente, ou seja, velocidade suficiente, eu vou chegar no quebra-mola, vou subir e vou passar para o outro lado, ou seja, vai ocorrer a reação. Mas se eu tiver energia menor, o que vai acontecer? Ele vai chegar no quebra-mola e vai voltar, né? E também pode acontecer dele chegar lá em cima e parar. Bom, se ele parar em cima do quebra-mola, tem duas questões. Ou ele vai ir para produtos, ou ele vai voltar para reagentes. Tranquilo? É bem perfeita essa analogia. Então, quando bate uma molécula na outra, ela precisa... Estou passando os slides aqui. Ela precisa ter uma energia mínima para ocorrer a reação. Tá bom? E aí, o que é quando ele chega em cima do quebra-mola? É o complexo ativado. Tá? O que é o complexo ativado? Olhem aqui, então. Ó, eu tenho os reagentes A e B se uniram e formam essa situação aqui, intermediária. Isso daqui é o meu complexo ativado. Tá? No complexo ativado, tem dois caminhos. Ou ele vai formar produtos, ou ele volta para reagentes. Tranquilo? Mas, então, o complexo ativado é isso aqui, que vocês precisam saber. É aquele momento que ele se encontra. Tá? E aí, o que é energia de ativação? Olhem aqui, ó. Eu tenho dois exemplos. Uma reação exotérmica, que é o meu reagente tem mais energia do que o produto. Então, quando forma o produto, essa diferença de energia é a energia, é o meu ΔH. É a energia que vai ser liberada. Reação exotérmica. Reagentes têm mais energia do que produtos. Como a energia não se perde, a variação de reagente até produto liberar energia exotérmica. Mas a energia de ativação é isso aqui, ó. Essa variação aqui, do reagente até o meu complexo ativado. É como se eu viesse numa rua reta e chega o quebra-mola. A energia, eu preciso que o carro tenha uma energia maiorzinha para ele subir o quebra-mola. Se eu permanecesse na rua, teria a mesma energia. Então, para subir o quebra-mola, eu subo um pouquinho. Tranquilo? Essa é o meu complexo ativado. Desculpa, a minha energia de ativação. Para chegar no complexo ativado. A reação exotérmica tem isso, mas na endotérmica também tem. Só que na endotérmica, talvez a minha energia de ativação seja maior. Porque o meu reagente tem menor energia do que o meu produto. Esta variação entre reagente e produto é a minha entalpia. Neste caso, positiva, endotérmica, ou seja, ele absorve. Reagente tinha uma determinada energia e ele passa para um produto que tem mais energia. De onde veio essa energia? Eu dei.
né? Entalpia positiva, ele recebeu energia. Bom, o que a gente está falando é da energia de ativação, é eu sair do reagente e chegar no complexo ativado. Olha como a minha energia de ativação aqui é maior do que no primeiro caso. Tranquilo? É isso que eu quero que fique claro. Ambas têm energia de ativação, mas uma pode ser maior e a outra menor. Isso vai depender das espécies que estão reagindo, tá? Essa diferença de energia. Fatores que influenciam na velocidade da reação. O que acontece aqui, gente? Por exemplo, superfície de contato. E aqui eu trago um exemplo. Olha só, vamos fazer aqui. Isso vocês podem fazer lá aí na casa de vocês. Ó, eu peguei um copo com 200 ml de água. E um segundo copo também com 200 ml de água. Tá? Peguei um comprimido daqueles tipo efervescente, tá? E vou colocar nos dois. Só que nesse caso aqui, eu coloquei o comprimido inteiro. E nesse caso aqui, eu peguei uma colher e macerei. O que é macerar, professor? É esmagar. Quebrei ele todo. É a mesma quantidade, só que todo quebradinho. E aí coloquei. Só que eu fiz isso e comecei a cronometrar. Vi o tempo, tá? Quanto tempo vai demorar para esse e para esse? Olha, é lógico. Vou aumentar o tamanho do meu comprimido aqui. Aqui está o meu comprimido. Aqui eu tenho as moléculas de água na volta. Para a liberação do gás, aquele gás que borbulha, é quando a água entra em contato com o reagente. Os dois reagentes precisam entrar em contato. Tranquilo? Só que o que acontece? Nesse caso, a água só tem como entrar em contato nessa superfície aqui, na superfície externa. Na parte interna, não. Neste caso aqui, eu estou aumentando a superfície de contato, né? Então, o que vai acontecer? O tempo que eu levo desse aqui vai ser sempre maior do que o tempo na segunda situação. O tempo aqui é maior. Por quê? Porque a superfície de contato é maior. Então, ó, o aumento da superfície de contato aumenta a frequência das colisões, mais colisões efetivas, que aí depois a gente vai falar, porque o que é a colisão efetiva? Uma coisa é as moléculas se chocarem, outra coisa é elas se chocarem com uma orientação favorável. Isso é uma colisão efetiva, tranquilo? Então, somente vai formar produtos quando eu tiver a colisão efetiva. E aí vai aumentar a velocidade da minha reação, que é o exemplo que eu dei aqui do sorrisal. Tranquilo? Pode ser sorrisal, pode ser vitamina C, qualquer um desses efervescentes. E a temperatura? Agora a gente vai fazer um experimento no modelo para a gente entender o que é essa questão. Tranquilo? Então, o modelo aqui. Olhem só. Sabe essas bolinhas que tem ali? Aqui, ó. Tem umas bolinhas de isopor e elas estão se movimentando. Por quê? Porque a movimentação, qualquer molécula, né, a temperatura ambiente já tem energia para movimentação. Então elas estão se movimentando. Pode focar aqui, tá? Que aí eu vou falando. Então o que vai acontecer? Quando eu aumento a temperatura, ó, olha o que acontece com as moléculas. Então, ó, 100, estão vendo o movimento que está tendo nas bolinhas? É uma. E quando eu aumento a temperatura, olha a movimentação. Imaginem comigo, se eu aumento a temperatura, né, a agitação aumenta, então a chance de choques efetivos é maior. A mesma coisa é o seguinte, se eu começar a andar, ó, com esse êmbolo para dentro, ó, diminui o meu volume, ó. Tá vendo que eu estou andando com o êmbolo ali, ó? E olha o que está acontecendo com as moléculas. Elas estão confinadas no menor espaço, ó. Estão confinados. O êmbolo é essa parte preta que eu estou andando, ó. Podia ficar naquela câmera ali.
na outra. Ó, tá vendo o êmbolo ali, ó? Ó, eu estou andando com ele. Eu estou confinando elas num menor volume. A agitação é maior e a chance de choques efetivos é maior. Agora, se eu aumentar o volume, obviamente, elas têm mais espaço e a agitação é menor. A mesma coisa a temperatura, ó. Eu tenho um determinado movimento e quando eu aumento a temperatura, ó, o movimento é muito maior. Tranquilo, gente? Bom, isso daqui é um modelo. O que é um modelo? O modelo ele vai nos auxiliar, né, em como ocorre isso na prática. Tranquilo? Então, não é exatamente assim, mas ele ajuda a nós compreendermos como se dá essas reações. Então, ó, o aumento da temperatura aumenta a energia cinética de movimentação das moléculas, mais colisões com energia suficiente, porque o que acontece? Elas têm um movimento mais rápido, elas quando se chocam têm energia para subir no quebra-mola. Lembra da analogia que eu fiz? Aí, a energia para subir no quebra-mola, ela vai gerar choques efetivos, porque vai ter uma orientação, e aí mais rápida vai ser a reação. Então, o aumento da temperatura, na grande maioria das reações, favorecem as reações. Existem reações que ocorrem a baixa temperatura, tranquilo? Mas, na grande maioria, eu dou energia para esse choque. E isso nada tem a ver com as reações endo- ou exotérmicas. Eu estou dando energia para energia de ativação. Depois da energia de ativação, forma um complexo ativado, eu vou formar produtos. Bom, se os produtos têm menor energia ou maior energia, isso é outra coisa, tá? Mas o aumento da energia favorece a energia mínima para ocorrer a reação. E concentração? Olha o que eu falei ali. Lembrem, quando eu mostrei o êmbolo ali e eu diminuí o volume. Se eu diminuir o volume, eu estou aumentando a concentração. Ah, professor, agora complicou tudo. Como é que tu aumenta a concentração sem mexer na quantidade de matéria? Diminuindo o volume. Por exemplo, querem ver uma coisa? Se eu pegar 1 litro de um gás e botar dentro de um recipiente de 20 litros, a pressão ali dentro vai ser uma, a concentração vai ser uma, porque eu tenho 1 litro de gás em 20 litros, né, do recipiente, tá? Agora, se eu diminuir o volume, pegar esse 1 litro e colocar em 5, eu continuo tendo 1 litro do gás, tá? Mas agora num volume reduzido. Então, a chance de os choques ocorrerem é muito maior. Então, tá aqui, ó, o exemplo que eu tinha dado no slide, alguns slides antes. Eu tenho um mesmo volume nesse estado e nesse aqui, só que aqui eu tenho muito mais partículas. A reação aqui, a chance de ocorrer é muito maior do que aqui, por questões de probabilidade. Tranquilo? Então, ó, maior concentração dos reagentes gera um maior número de colisões, tranquilo? E isso vai me gerar reações mais rápidas. E o último é o uso de catalisadores. A última questão, uma das questões que eu vou trazer para vocês, as duas que eu achei de cinética no Enem foram de catalisadores, tranquilo? Então é importante que vocês entendam. O catalisador é uma substância química capaz de acelerar a velocidade da reação sem, contudo, ser consumido. Ó, isso aqui que eu grifei é importante, sem ser consumido. E como é que ele faz isso? Olha só o caminho da minha reação aqui. Vamos tentar focar aqui. Ó, o meu caminho em preto é o meu caminho natural. É o caminho natural da minha reação. E quando eu uso o catalisador, ele me dá um caminho alternativo, pontilhado em vermelho. É como se eu tivesse que contornar uma montanha para ocorrer a reação, tá? E que o uso do catalisador cria um túnel. Então, eu vou de um ponto A até o ponto B. Não vai alterar o meu
trajeto inicial, trajeto vai, mas o meu estado inicial e final não vai ser alterado. O que vai se alterar é o caminho. Então, no caminho normal, eu tenho que andar no túnel, contornar uma montanha, um caminho maior, uma maior quilometragem, e com o uso do catalisador, ele cria um túnel. Eu consigo passar na linha reta, que vai ser a menor distância, uma velocidade maior. Tranquilo? Então, qual é o que você precisa ficar claro do catalisador? Ele é uma substância química, pode ser sólida, pode ser líquida, tranquilo? O estado físico não interessa, porque depois eu vou falar para você sobre catalisadores homogêneos e heterogêneos, mas o importante é que ele acelera a reação por dar um caminho alternativo, sem, contudo, ser consumido. Ele pode participar da reação, mas no final ele tem que ser regenerado, tá bom? E por que tão importantes os catalisadores, gente? Na indústria. Aqui tem a refinaria lá, Alberto Pasqualini, que fica na cidade de Rio Grande, que é onde fica a minha CRE, tá? E aqui ocorre o refino do petróleo. Na matriz energética hoje se utiliza tanto diesel, que é de fonte mineral, que a gente vai ter lá do petróleo, e é obrigatório a inserção do biodiesel. Tá? O que é o biodiesel? É a partir de uma matriz vegetal, a gente pega o óleo, faz uma reação e obtém os ésteres metílicos. Esqueçam o nome éster metílico, tem o biodiesel. Por que esqueçam? Porque lá na aula de química orgânica a gente vai entender o que são ésteres. Mas antes disso, eu tenho óleo e converto ele em biodiesel. Essa reação, tá, ela é acelerada com catalisadores. Tá? Então eu posso ter uma transesterificação ou uma esterificação, dependendo do óleo que eu vou utilizar, tá? Mas eu vou usar um catalisador que vai acelerar. E por que isso é tão importante? Gente, imagine na indústria, né? Quanto menor o tempo de uma reação, maior o lucro. Então é muito importante a utilização de catalisadores. Nós também temos os catalisadores biológicos, que são as enzimas. Então aqui eu tenho o substrato, que é uma espécie que vai ocorrer a reação, e eu tenho a minha enzima. O mais interessante é o quê? Que é para o sistema chave-fechadura. Professor, o que quer dizer isso? Estão vendo o encaixe aqui? Ele tem um encaixe perfeito. As reações enzimáticas biológicas, em geral, elas são extremamente seletivas, né? Então, ele vai se encaixar perfeitamente, vai gerar o produto e vai liberar o produto, e a enzima vai estar liberada para uma próxima para catalisar uma próxima reação. Vocês viram que nada houve na enzima? Só o substrato que se alterou. Tranquilo? Então, é muito importante que a gente entenda esse tipo de reação, tá? E aí a gente vai entrar na ordem de reação. O que é ordem de reação? E lei da velocidade. Eu tenho uma reação aqui. H2 mais NO, gerando água, H2O, e NO2. Tranquilo, uma reação comum. Tá? Aqui estão as velocidades, que nem a gente fez antes, só que aqui é a velocidade instantânea. Eu ensinei para vocês calcular a velocidade média, que é por uma variação de tempo grande. O que acontece? Olhem aqui. A lógica é a mesma. Aqui eu tenho o meu reagente, e vai diminuindo a concentração. Concentração por tempo. Eu pego o tempo de 10 segundos, pode ser, e 20. E aí eu pego a minha concentração, a concentração inicial e concentração final. Eu vou calcular a velocidade média pela variação da concentração, que é o meu delta da concentração, pelo meu ΔT. Isso é velocidade média. E a velocidade instantânea, professor? É só eu pegar e reduzir essa distância. Vamos supor, se eu pegar de 10 a 20 segundos, é a velocidade média. De 10 a 15, eu tenho já mais próximo tempo.
E de 10 a 11, eu já tenho, olha, quase 1 segundo naquele momento. E isso é a velocidade instantânea. A gente vai calcular? Não. Mas é importante que vocês entendam o que é velocidade instantânea. Quando eu tenho a velocidade média, é uma maior variação, né, de tempo, e agora eu tenho uma variação infinitesimal, bem pequenininha. E isso vai ser naquele momento. Bom, aqui está a velocidade instantânea, tá, para essa reação. O que a gente pode observar? Eu quero que vocês observem aqui, ó, do experimento 1 para o experimento 2. A concentração de NO, que é um dos meus reagentes, permaneceu constante. Mas a concentração do meu reagente H2, gás hidrogênio, dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Bom, tranquilo, já é um dado. Agora vamos olhar o experimento 2 para o 3. A concentração do H2 permaneceu constante. E a concentração do NO dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Também aumentou. Então, a gente pode fazer uma analogia, que a velocidade de uma reação é proporcional à concentração do meu reagente H2 e do meu reagente NO. Tranquilo? Ela é proporcional. Por quê? Porque eu aumento um, aumenta a velocidade. Aumento o outro, também aumenta. Então, ela é proporcional ao aumento da concentração. Tranquilo? Então, tá. Agora, o que acontece? O que é a ordem dos reagentes? Gente, eu disse que o aumento da concentração é proporcional. Quando é que ele vai ser igual? Primeiro, quando eu trocar o símbolo de proporcionalidade por uma constante, é igual a uma constante, que é a constante da velocidade, que multiplica a concentração do reagente, qualquer um dos dois, nesse caso os dois, tá? Só que ainda tem uma questão que a gente não viu. Se eu aumentar um pelo dobro, a velocidade dobra. E o outro eu dobrei, mas a velocidade aumentou mais do que o dobro. Então, não é uma proporção igual para os dois. É isso que é a ordem da reação. Então, olhem aqui. Do experimento 1 para o 2, eu vi que eu dobrei a concentração de H2 e a velocidade dobrou. Então, a relação é de 1. Eu dobro um, o outro dobra. Eu triplico, ele triplica. Tá? Se eu triplicar a concentração, vai triplicar a velocidade. A relação é de 1. Então, a concentração de H1 é elevado a 1, porque é uma relação direta. Agora, vamos olhar aqui no experimento 2 e 3. A concentração de H2 permaneceu constante, mas a concentração de NO dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Ela quadruplicou. Como assim? Era 50 e passou para 200. Foi 4 vezes mais. Só que a concentração dobrou. Então, é uma relação de 1 para 2. Então, o que acontece? A ordem da reação para o NO é o dobro em relação a esse. O que quer dizer isso daqui, gente? Quer dizer que a velocidade vai ser igual a uma constante. Nessa constante está a temperatura, as características dos reagentes, tá? Isso multiplicado pela concentração do H2 elevado a 1 e a de NO elevado a 2. Por quê? Se eu dobro esse, a velocidade também dobra. Se eu triplico, também triplica. A relação é de 1 para 1. Aqui é uma relação de 1 para 2. Se eu dobro, ela quadruplica. Se eu quadruplico, ela vai aumentar 16 vezes. Tranquilo? Então, olha só. Ordem em relação a H2 é 1. Ordem da reação em relação a NO é 2. E a ordem global? Um mais 2, 3.
A ordem global é a soma das ordens dos reagentes, tá? Ou das espécies que constam na lei da velocidade. Tranquilo? Então, gente, isso daqui nada tem a ver com os coeficientes. Olha só. O coeficiente estequiométrico para os dois reagentes é 2. A ordem não tem a ver com isso. Tranquilo? E olha aqui o último exemplo. Aqui, ó, eu dobrei a concentração e o que aconteceu? Quadruplicou de novo. E se eu pegar do experimento 2 para o 4, aqui eu quadrupliquei e aqui o que aconteceu? Aumentou em 16 vezes, que foi o que eu disse. Tranquilo? Aqui também ainda é a ordem de reação. A gente vai deixar... vocês podem tentar fazer, mas é a mesma coisa, ó. Permaneceu constante, dobrou, velocidade dobrou. Permaneceu constante, a concentração desse dobrou, velocidade permaneceu constante. E agora? Se eu aumento a concentração dele, de um reagente, e a velocidade não aumentou, quer dizer que ele não está envolvido na etapa determinante da velocidade da reação. O que quer dizer isso? Vamos lá. Velocidade para essa reação é igual a uma constante. Essa constante é diferente dessa, porque é uma reação diferente, e depende apenas da concentração do meu brometo de terbutila. E a relação é de 1. Se eu dobro a velocidade. E o meu outro reagente, que é o OH, ele não está envolvido na etapa determinante. Por quê? Quando eu dobrei aqui, ó, aqui da brometo de terbutila, tá? Permaneceu constante. Quando eu dobrei, a velocidade permaneceu constante. Ou seja, não influenciou. Tá? Se não influencia, ele não está presente. A ordem para ele é 0. Tá? Então, a ordem global dessa reação é 1. A ordem para o brometo de terbutila é 1. E para esse aqui é 0. Tranquilo? E aqui um exercício do Enem. Eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler uma parte importante. Eu vou explicar, na verdade. O que acontece? Quando a gente corta alho, isso mesmo, fui pensar se era cebola. Alho, fica um cheiro ruim nas mãos, tá? Isso é por causa dessa estrutura aqui, tá? Que é a alicina. E se eu usar um sabonete de aço inoxidável, tá? Lavar a mão com sabonete, ele é um sabonete porque ele não faz espuma, tá? Eu lavo, ele converte essa estrutura nessa, tá? E sai o cheiro, porque essa aqui não tem cheiro, essa aqui tem. Esse exercício de 2019, preste bem atenção. Olha o que chama atenção. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Então ele não é um reagente, gente. Se ele não é um reagente, tá? Por que ele não é um reagente? Porque ele não é consumido. Então, qual é a função dele? Ó, na conversão de 1 para o 2, o sabonete atuará como um catalisador. A palavra crucial aqui é que ele não é consumido. Tranquilo? E um último exercício aqui. O sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Tá? Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação é catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelho. Como é que ele vai atuar? Se ele é um catalisador, o que ele diminui? A energia de ativação. Por quê? Lembra? O caminho da reação era contornar a montanha. Se ele é um catalisador, ele dá um caminho alternativo, como se fosse um túnel.
Então, se ele é um catalisador, ele diminui a energia para subir no quebra-mola. É como se ele reduzisse a altura do quebra-mola. E aí, uma menor energia eu passo. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem um pouquinho a aula, observem. É muito teórica essa aula, mas ela é muito prática. Ela faz muito sentido, desde que vocês entendam, né? E preste bem atenção. Um forte abraço e até a próxima aula.